Pronto. Rui, eu estou por aqui, mas eu vou mutar meu microfone e minha câmera também, tá? Qualquer coisa, só me dá um grito aí. Ok, Boa obrigado. aula, gente, para todo mundo. Olá, senhor, se eu abrir o chat aqui para ver vocês. Chat. Boa noite, jovens. O Guilherme está aí, que eu já conheço. A Jennifer também. Boa noite, Felipe. Boa noite, Matheus. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ded. Quem é Ded? Boa noite, Gi. Boa noite. Ah, Eduardo. Tá. Boa noite, Eduardo. Tá, nesse frio aí, vocês devem estar enrolados na coberta. Eu vou escrever um pouquinho, tá? A Débora pediu para eu escolher um tema bem cobrado, que seja bem cobrado, que apareça bastante, que eu consiga contemplar bastante coisa, tá? Para essa aula, que é uma apresentação do curso para vocês, tá? Eu sou professor de História, ok? História, Sociologia e Filosofia. Então, eu escolhi um tema que abarque bastantes questões de História, bastantes questões de Sociologia e Filosofia ao mesmo tempo, tá? Nós vamos falar do período do Iluminismo e da Revolução Industrial, tá? A transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Eu vou projetar o PowerPoint aqui, eu vou escrevendo junto, tá? Para ter uma cadência à aula, tudo bem? Para não ficar aquele tempo de vocês copiando e eu aqui sem fazer nada, tá bom? Então, nós vamos fazendo dessa forma. Deixa eu compartilhar aqui. Responde para mim se está aparecendo para vocês, está tudo ok? História geral, professor Rodrigo Rui, ali. Sim. Sim? Ótimo. Tá? Então, vamos lá, vocês vão botar esse título aí no caderninho de vocês, tá? E nós vamos falar, então, da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Tentar chegar até mais ou menos as guerras mundiais, os motivos delas, tá? Das duas grandes guerras. Tudo bem? Falar bem específico aí do Iluminismo e da Era Industrial, que abarca bastante questão de sociologia, tá? Ok? Deixa eu ampliar aqui. Eu vou escrever. Então, vamos lá. O que é a Idade Moderna? Como que a gente pode definir esse período? Perdão. Como podemos definir esse período, então, da Idade Moderna, né, para a historiografia? O que é delimitado como história moderna? História moderna é o período em que predominou o antigo regime, chamado Antigo Regime. Eu já vou explicar o que é o Antigo Regime para vocês. Tá? Antigo Regime. Nos principais reinos europeus, nos reinos da Europa Ocidental. Eu vou colocar principais, não vou estar sendo evolucionista aqui. Vamos lá. Nas maiores
nas maiores potências europeias da Europa Ocidental. É um período que se estende do século XV ao século XVIII, especificamente os anos de 1453, isso aqui é a queda da cidade de Constantinopla para os turcos, até 1789, que é a Revolução Francesa. A primeira revolução iluminista da Europa, não é a primeira do mundo, nós já vamos falar disso. Isso mostra como a historiografia ela é eurocêntrica, ela coloca a história europeia como um parâmetro para determinar os períodos da história mundial, tá bom? Mas, afinal, então, o que era o Antigo Regime? O Antigo Regime é um sistema marcado. Eu vou fazer outro. Quais as características, então, que vão determinar o que é Antigo Regime? Isso aqui vai estar, então, dentro de Antigo Regime, tá bom? E lá, já. Primeiro, com relação à política, vou fazer de outra cor isso aqui, tá? Marcado por uma política centralizada. Um rei, na monarquia, chamado absolutismo monárquico. Absolutismo. Tá? Período marcado por reis absolutos no reino. O que significa isso? Significa que existe uma centralização tributária com relação à economia. Centralização tributária. Os impostos são centralizados na monarquia, que vai controlar os recursos de todo o reino e destinar os recursos onde ela entende que é importante, especialmente grandes navegações e colonização na América, tá? Então você tem uma centralização tributária no rei. As economias eram agropastoris, em sua maioria. Porém, é um período em que as atividades urbanas vêm crescendo, tá? Com o crescimento das atividades urbanas. E aí, o que nós estamos falando de atividade urbana? Comércio e indústria. E aí, você fala, indústria nessa época, Rodrigo, não estou falando de revolução industrial, tá? Essas indústrias ainda não são fábricas, tá bom? Não são fábricas. O que é indústria? Indústria é transformação. Indústria é pegar uma matéria-prima e transformar e dar um valor de uso para ela. Então, indústria existe lá desde a pré-história.
Desde quando os caçadores, seres humanos caçadores, pegavam madeira, cipó, pedra lascada, ossos e faziam uma lança, um arco e flecha, isso é indústria. Isso é pegar um monte de matéria-prima e transformá-la, dando um valor de utilização para elas, dando um valor de uso. A questão é, nem toda indústria é uma fábrica, tá? Nesse caso, a indústria do período é artesanato e comércio e manufaturas. Artesanato e manufatura. Não existiam fábricas ainda, não tinha passado pela Revolução Industrial na Idade Moderna. Nesse período aqui, não tem Revolução Industrial, tudo bem? Só no finalzinho aparece na Inglaterra, mas nós já vamos falar. É exclusivamente na Inglaterra. O que significa isso? Qual é a diferença de um artesanato e de uma manufatura? E qual vai ser a diferença da indústria depois? E aí que vai entrar questões de sociologia, tá? Um artesanato tem um cara lá que é dono e trabalhador ao mesmo tempo. Ele é o trabalhador, ele é o dono. Ele é um artesão. Ele faz o produto inteiro sozinho. Ele é conhecedor de todas as etapas da produção. Então, numa oficina artesanal de sapato, você tem um sapateiro ali que produz o sapato inteiro, da matéria-prima ao produto final. Ele é conhecedor de toda etapa da produção, certo? Ele explora o seu próprio trabalho, ele determina o seu preço, ok? E qual é a diferença para manufatura? Numa manufatura tem vários artesãos, só que só um é o dono. Eu vou projetar aqui para vocês uma manufatura, tá? Beleza? Isso é uma manufatura. Esse cara de vermelho aqui é um cliente, tá? Ele não é o dono, ele é um cliente. E pelo que estão fazendo, isso aqui é uma manufatura de sapato, certo? Tem um artesão medindo o sapato. Aqui tem vários outros artesãos fazendo os seus produtos. Esses artesãos aqui não são donos da oficina. Só esse artesão é o dono, certo? Esse é o dono da oficina. Essa criança aqui é um aprendiz, era o que era chamado de aprendiz na época. Todos os outros artesãos que não têm a sua oficina e usam a oficina desse cara são chamados companheiros. Eles não ganham salário, tá? Eles não ganham salário. Eles produzem. Tem pessoas que vêm aqui e encomendam o sapato desse cara aqui que está de costa. A pessoa vem para comprar um sapato desse cara. Mas como ele usa a oficina desse cara aqui, do mestre oficial, que é o dono da oficina, ele tem que pagar uma porcentagem do lucro dele por ter usado as máquinas. Tá entendendo? Ele arrenda as máquinas, não, as ferramentas, a oficina. Então, esse é um artesão que não tem a sua própria oficina e utiliza a oficina desse, certo? Então, numa manufatura, você tem vários artesãos produzindo, conhecedores de todas as etapas da produção. Você tem os aprendizes e você tem um mestre oficial. Esse cara costumou se chamar de burguês, tá? Mas nessa época, na Idade Moderna, burguesia era todo mundo que vivia na cidade. Todo mundo que está aqui era burguesia, tá? Todo mundo. Um banqueiro, um mestre oficial, artesãos sem oficina, os companheiros, tudo isso é burguesia. O termo burguesia foi cunhado só para o dono, foi criado depois, foi na era contemporânea, que burguesia virou somente o dono. Alguma dúvida até aí? Entende que eles não são assalariados, isso é uma manufatura. Entenderam a diferença entre artesanato e manufatura? Era assim a indústria na Idade Moderna. Tudo bem? Deixa eu ver o chat aqui. Tá claro isso, gente? Sim? Sim. Nenhuma dúvida, então. Agora, eu pergunto para vocês, ó. Vou voltar lá. Suponhamos que esse rapaz aqui
muita gente esteja procurando o sapato dele. Tem mais gente na cidade procurando o sapato desse cara do que do próprio mestre oficial, tá? Ele chega a ganhar dinheiro. É que o mestre oficial ganha no produto que ele faz e no e parte do produto que os outros artesãos fazem, ok? Mas esse cara está vendendo muito e ele está ganhando dinheiro. Ele pode abrir a sua própria manufatura? O que vocês acham? Aquele artesão pode abrir a sua própria manufatura? Durante a Idade Moderna? E aí é uma diferença para a nossa era, para a era contemporânea. Foi algo que o iluminismo conquistou. E aí nós vamos entrar na parte de filosofia. Não podia. Tudo era controlado por um Estado absoluto. O rei determinava quem podia ser dono, mestre oficial, quem não podia. Quem era nobre, quem não era nobre. Tudo isso era determinado pelo Estado. Todas as ações eram controladas pelo governo. Só podia abrir uma manufatura se o governo autorizasse em algum momento, falar, nós estamos precisando de mais manufaturas de sapato. E aí o governo, o Estado, ia na corporação de ofício, onde tinha o nome de todos os artesãos registrados, e o Estado autorizava quem ele queria que abrisse uma manufatura. Alguém precisava te autorizar. Você não podia fazer pela sua própria livre iniciativa. Isso não existia. Livre empreendedorismo. Entendeu? Muitas vezes o cara era um artesão, um bom artesão, mas continuaria sendo um companheiro para sempre, tá? Então, eu vou continuar escrevendo sobre a economia aqui, tá? Todo mundo terminou de copiar esse pedacinho aqui? Terminaram? Posso apagar esse pedacinho? Pode. Pode. Eu vou olhar o chat lá para ver se pode, pode. Beleza. Ih, bugou. Pronto. Então, existia um controle estatal sobre a economia. Não existia a chamada livre iniciativa ou livre empreendedorismo. Okay? O Estado centralizava os tributos. E investia em busca de matéria-prima para os seus produtores fora da Europa, em busca de ouro. Isso é o chamado mercantilismo, certo? E aí envolve colonialismo, busca por metais preciosos fora da Europa, colonialismo. E são essas potências absolutistas que vão colonizar a América. E é as principais delas, né? As que colonizaram a América: Portugal, Espanha, Inglaterra, Reino Unido, né? Reino Unido, Inglaterra, vou pôr, vai. Inglaterra, França e Holanda. São as potências colonizadoras da América. Desculpa, pus colonialismo duas vezes. Metalismo. Buscar metais preciosos para fazer moeda, porque a economia está monetarizando, certo? Isso aqui é para fazer padrão monetário, moeda, era feito de ouro, prata e bronze mesmo, tá? Beleza? Me avisa quando terminarem, quando eu puder seguir.
Pode seguir, pode seguir, pode seguir. 3 pode seguir. Se alguém não puder, manda um misericórdia aí, que está terminando. Não, preciso terminar um pouquinho. Não, eu vou seguir. E com relação à sociedade, isso formava uma sociedade chamada sociedade. Do jeito que vocês colocaram política e economia, tá? Tudo isso em azul está dentro das características do antigo regime, tá bom? Sociedade, uma sociedade estamental. Estamental significa que existe a mobilidade. Quando é de casta, você não pode mudar de classe social. Você nasce numa classe, você vai morrer nessa classe social. Sociedade casta, tipo a sociedade hindu. Tá? Isso é casta. Esparta, lá na Grécia Antiga, era uma sociedade casta. Numa sociedade estamental, é possível você mudar de grupo social, mas independe de você. Depende da nomeação, depende da investidura. Alguém acima de você precisa te elevar, entendeu? Uma sociedade estamental dividida em 3 ordens. O clero, a nobreza e a plebe, e os não nobres. A plebe, certo? Esse grupo de não nobres, tá? Eu quero uma barrinha vertical. Achei. Esse grupo aqui, dos não nobres, ele é bastante heterogêneo, certo? Não necessariamente não ser um nobre é ser pobre, tá bom? Esse grupo é um grupo heterogêneo. Então, você tem nesse grupo mestres oficiais, tudo isso era chamado de burguesia, tá? Então, vou por assim, ó, burguesia, que é a plebe urbana. Então, você tem mestres oficiais, você tem companheiros, aprendizes, banqueiros, mendicantes, certo? Mendigos e etc. Bem? E você tem a plebe camponesa, a plebe rural. Você tem burguesia e camponeses. Esses camponeses em regime de servidão. Não tem direito à terra. A terra é da nobreza, mas por usar a terra de nobreza, ele se submete à servidão dos nobres. Tá? Em regime de servidão. Não tem direito à terra. A terra não é propriedade deles. Tudo bem? Esse grupo, essa plebe, sustentava a nobreza possuía privilégios que eram herdados de nascimento. Então, um nobre tinha um filho, esse filho era nobre, e ele tinha direito a não pagar imposto e tinha privilégios. Terra,
viver em palácios, certo? Sustentados pelos tributos pagos pelo chamado terceiro estado, que são os não nobres. Ok? Então você tem um grupo, clero, o alto clero, tá? E a nobreza. E os não. Ah, eu escrevi nobres, perdão. É não nobres aqui, tá? Não nobres. Então, essa plebe, não nobres, era formado por burguesia, mestres oficiais, companheiros, aprendizes, banqueiros e camponeses. A nobreza e o clero possuíam privilégios sustentados pelos tributos pagos pelo terceiro estado. Ou seja, os tributos, a maioria recaía sobre a população rica da cidade que não era nobre. Tá entendendo? Essa população rica da cidade não é nobre. Então paga tributos para sustentar a nobreza. Os privilégios que a nobreza tem. Então a tributação não recaía só sobre os mais pobres. Ser um não nobre não significava pobreza, tudo bem? Mas significava estar abaixo na escala social. Você não era nobre, você tinha que sustentar o Estado absolutista que sustentava os grupos sociais principais. Então, esse grupo de não nobres é bastante heterogêneo, tinha rico, tinha pobre, tinha de tudo. Mas era essa massa que sustentava os privilégios do clero e da nobreza. Entender as características do antigo regime. Sim, perfeito? Tá lá para vocês continuarem copiando. Beleza. E seguindo, descrevendo a Idade Moderna, também é o período em que aconteceram as reformas religiosas e muitos governos, aí presta atenção à situação, muitos governos, estados absolutos, porque a religião que deveria ser seguida pela população é a religião do rei. Então, na Inglaterra, o rei era anglicano. Católicos, puritanos, presbiterianos eram perseguidos pelo Estado pela sua crença. Portugal era católico, então protestantes eram perseguidos pelas suas crenças. A Holanda era calvinista, protestante. Qualquer outra vertente do protestantismo ou catolicismo era perseguido na Holanda. E assim
isso gera uma fuga grande de população da Europa na direção da América. As guerras de religião que aconteciam nos reinos da Europa geraram na América colonização de povoamento. Eles habitavam regiões da América de desinteresse da Europa. Regiões da América que não tinha minério, que não tinha clima quente, essa população fugia e dava origem à colonização de povoamento na América. Também na Idade Moderna, então, as potências europeias iniciaram as grandes navegações ou navegações oceânicas. Navegações oceânicas. É o período da conquista da América. E colonização da América com a escravidão de africanos e ameríndios nas colônias de exploração. Ameríndios é o nativo da América, tá? Beleza? Esse período da Idade Moderna, para muitos historiadores o nomeiam como a era do capitalismo comercial. E aí eu vou pôr uma interrogação, porque outros historiadores vão rebater. Eu falo, não, isso não é capitalismo, porque não existe liberdade de empreendedorismo. É um mercantilismo controlado por governos. As colônias eram empresas estatais. Tudo era controlado pelo Estado, não havia liberdade econômica, livre empreendedorismo. Então, para alguns, isso não pode ser chamado de capitalismo. Alguns historiadores vão chamar de um pré-capitalismo. Isso é um debate que existe dentro da historiografia sobre como denominar esse período, tá? Ou transição feudo-capitalista. Então, existe esse debate na historiografia sobre como chamar essa economia da Idade Moderna. Se já é capitalismo, se é uma forma de pré-capitalismo, se é uma transição, uma mistura de capitalismo com feudalismo. Muitos historiadores se debatem acerca de como chamar esse período econômico. Tá? Os que não concordam que é capitalismo entendem que, como não existe liberdade econômica, não existem fábricas, não pode ser chamado de capitalismo ainda. Tá? Isso é um resumão geral do que aconteceu na Idade Moderna, tá bom? Ficou claro? O que é a Idade Moderna? Tranquilo. Tranquilo? Então, bora para um exercício.
A denominada sociedade do antigo regime, tipo de organização social peculiar à maior parte da Europa na Idade Moderna, teve como característica jurídica principal. E aí, esse exercício resume tudo que a gente falou até agora, tá? Vocês leiam, mandem a resposta que vocês acham no chat. Vamos ver o que os senhores estão respondendo. Boa. Vamos lá, eu vou falsear as outras, é assim mesmo, tá? Mas vamos lá. Tributação exclusiva das camadas mais pobres, não necessariamente eram pobres, não nobres, tá? Da plebe. Terceiro estado. Se fosse assim, a tributação exclusiva do terceiro estado, dos não nobres, beleza, estaria correto. Mas não significa que é pobre, tá? B. Desenvolvimento de uma cultura correspondente aos valores da população urbana, da burguesia. Não. A cultura correspondente aos valores do clero e da nobreza, da elite e do rei. Inclusive, a crença a ser seguida tinha que ser a crença do rei, do clero oficial, de quem governa, certo? Se você não seguisse a crença do rei, normalmente existia perseguição. Então, isso elimina a E. Tolerância religiosa, vá, certo? D. A monarquia absolutista, beleza. Era a monarquia absolutista, consolidada com base no poder econômico da alta burguesia, no poder político da nobreza, né? Opa! E a adoção do parlamentarismo. Não, parlamentos não eram respeitados, simplesmente o rei tomava as decisões por decreto e acabou. Não existiam direitos fundamentais do cidadão. E aí que entra, então, a resposta C, e aí que entra o iluminismo criticando todo esse sistema, correto? É o que o iluminismo vai fazer. O iluminismo é uma filosofia que nasceu no final da Idade Moderna, crítica desse sistema. Então, o iluminismo filosofia nasceu em fins, não, nasceu no século XVIII, no fim da Idade Moderna, certo? Ligada às, ligada ao terceiro estado, aos não nobres.
Aí o que que o iluminismo vai falar? O iluminismo vai defender um princípio chamado de direito natural. Também vai aparecer como termo justnaturalismo. Justnaturalismo. O que significa isso? Existem direitos naturais justiça natural, vou pôr, tá? Mudei. Vou falar em justiça natural. Existe uma justiça natural que é anterior à existência de qualquer forma de governo, tá? Então, veja só o que eles vão falar. O ser humano, ele existe na natureza sem governo, certo? Ele apareceu na natureza sem governo, sem Estado. E o ser humano, no seu estado de natureza, era livre. Ele tinha livre crença. Ele podia produzir a hora que ele quisesse. Ele podia caçar e ficar com o produto da sua caça. Ele podia pescar e ficar com o peixe para ele. Ele não precisa pagar tributos para ninguém. Esse era o ser humano no estado de natureza. Porém, nasceu o Estado na forma de um contrato social. Então, eles vão falar em contratualismo. Para eles, o Estado é um contrato social que nasceu, que foi criado pelos seres humanos, ele não é natural, certo? Ele é artificial, uma criação humana, artificial, criado, governados, para punir o que eles chamavam de irracionais ou antiéticos. Hoje o pessoal fala em cidadão do mal, certo? Os irracionais. O que são os irracionais? Aqueles que violam o direito natural e individual de outra pessoa. Porque então, se no estado de natureza, antes da existência de governo, o ser humano tinha direitos naturais, individuais e para todos, e universais, sendo eles, são direitos óbvios, eles falam em autoevidentes, tá? A Constituição dos Estados Unidos está direito, o ser humano nasce com direitos autoevidentes, eles são óbvios e inalienáveis, não podem ser violados. A vida, a liberdade, e aí envolve tudo, a liberdade de empreender, de criar algo, de transformar matéria-prima, de pensar, de ter uma crença, de fazer ser o fruto do seu trabalho como propriedade privada e de defender esses direitos, direito de autodefesa. Ou seja, se minha vida é ameaçada, eu tenho o direito de defendê-la. Se minha liberdade é ameaçada, eu tenho o direito de defendê-la. Se o fruto do meu trabalho é ameaçado de ser roubado, eu tenho o direito de defender. Eu não preciso esperar que o Estado me defenda, que uma criação artificial o defenda. O Estado nasceu para apenas punir os irracionais, aqueles que violam esses direitos. Aqueles que não cumprem o dever de viver do fruto do seu próprio trabalho, de respeitar a vida de outro, ou respeitar a liberdade de outro. Porque se todos têm direitos universais, todos também têm deveres universais. Então, eles vão falar de ética deontológica. Podemos resumir em ética universal do dever. Todo ser humano tem o direito de viver do suor do próprio trabalho. Então tem o dever também, a nobreza teria que trabalhar para sustentar. Não é justo não nobres trabalharem para sustentar a nobreza. Haja de tal maneira, eles falam assim, Kant, Emmanuel Kant, ele vai lá, haja de tal maneira que você queira que a sua ação seja universal. Se a sua ação não puder ser praticada por todos, ela não é ética. Ou seja,
Todos podem viver sem trabalhar, sendo sustentado em palácios? Não, é impossível. Então, viver sustentado pelos outros é antiético. Todos podem ter escravos? Não, não tem como. Se todo mundo tiver escravo, quem vai trabalhar? Não tem como todos terem escravos, entendeu? Então é antiético. Alguma dúvida até aí? Tranquilo. E aí eles vão afirmar: o que é artificial não pode se impor sobre o que é natural. O Estado não pode violar direitos que são naturais. O Estado não pode virar ele o irracional. O Estado tomar o fruto do meu trabalho sem o meu consentimento. A partir do momento que o Estado toma o fruto do meu trabalho e ele não é consentido, eles vão afirmar: imposto é roubo. O Estado está me roubando e eu tenho o direito de me defender. Nós temos o direito de reagir contra o Estado, o direito de autodefesa e de derrubar essa forma de governo que se tornou irracional. O imposto só é justo se for aprovado pelos governados. Se o imposto não for aprovado pelos governados, ele é roubo. O que faz a ação do Estado não ser um crime é o consentimento dos governados. O Estado é uma criação dos governados, não o início, ele é o fim, para a defesa de uma justiça natural. Por isso, o Estado precisa criar mecanismos de consulta, um parlamento, por exemplo, certo? Para que os governados sejam representados, para que a vontade dos governados seja feita. E eles vão falar, então, como mecanismos de participação política. Eu posso apagar? Todos terminaram já? Sim. Para o Vitor, sim. Pode. Pode, Matheus, tranquilo. Eduardo pode também. Felipe também. Então, como forma de participação da população, eles vão falar em monarquia parlamentar. Eles vão falar em república, serão contra crítica aos governos absolutistas. E que nem ter uma crença diferente do rei você era permitido. Eles vão fazer uma crítica à sociedade estamental. Eles vão fazer a defesa de uma economia regida por leis naturais. Porque para eles a economia existe antes do Estado também. O ser humano transforma a matéria-prima antes da existência de governo. O ser humano caça, pesca, planta antes da existência de qualquer forma de governo. Então não é o governo que deve determinar preços ou quem pode produzir, e sim a livre concorrência, a livre iniciativa, a oferta e a procura, o quanto o seu produto é necessário e procurado ou não, e é isso que deve reger a economia para eles. Certo? Então, livre mercado, livre empreendedorismo, livre iniciativa, livre produção, livre circulação. A isso foi dado o nome de liberalismo econômico.
Também. O iluminismo vai gerar revoluções, certo? Contra essas formas de governo. E a primeira revolução iluminista foi qual? Não foi a francesa, entendeu? A primeira revolução iluminista foi a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, que deu origem aos Estados Unidos da América. A primeira república e primeira confederação da história, em que cada estado se regia para aumentar a participação da população no governo. Para que a população seja ouvida, os serviços públicos, saúde, educação, polícia, são municipalizados. Cada município define o seu. As leis municipais podem se transformar em lei estadual caso seja seguida pela maior parte dos municípios do estado. E uma lei só pode se tornar a nível nacional se 2/3 dos estados utilizam a lei. E aí que eu te pergunto, você vê que o final da Idade Moderna é marcado pela Revolução Francesa, que não tem a mesma relevância do nascimento dos Estados Unidos da América, jamais. A Revolução Americana marcou o nascimento da maior potência da era contemporânea, a Primeira República, a Primeira Confederação. Nenhum regime que a Revolução Francesa criou durou muito tempo. Pelo contrário, a Revolução Francesa até retrocedeu. Mas por que não é o nascimento dos Estados Unidos que marca o final da Idade Moderna, e sim a Revolução Francesa? Porque a historiografia é eurocêntrica. A historiografia se iniciou na Europa. E a Europa vai escrever a história baseada na história europeia. Entenderam? A partir desses princípios nascem países com cartas de direitos. Terminaram de copiar? Posso seguir? Vou olhar o chat aqui. Se falar não, eu volto lá, tá? Sim, sim, sim. Vocês estão copiando rápido, cachorrada. Beleza, hein? Senhores, a partir do momento que um país tem carta de direitos, passa por uma revolução dessa, passa por uma revolução em que derruba o absolutismo, cria-se uma monarquia parlamentar, encerra-se a sociedade estamental, todo homem é determinado que todo homem nasce livre igual, ninguém nasce nobre, ninguém nasce plebe. Todo ser humano tem direito à livre iniciativa. Se eu tenho dinheiro para abrir o meu negócio, eu vou abrir sem a proibição do Estado. A economia deve ser regida por leis naturais. Os países que passavam por uma revolução dessa passavam a ter uma carta de direitos, uma Bill of Rights. O que acontecia nesses países? Você está vendo esses artesãos aqui que chegavam a ter dinheiro e não tinham sua própria oficina?
eles vão abrir a sua própria oficina. Está liberado. Alguns não vão abrir sua própria oficina, alguns vão se aventurar em empreender. Vai aumentar a concorrência, certo? Alguns mais tradicionais vão falir, outros vão crescer, alguns vão continuar se dedicando a produzir artesanal, personalizado, com a melhor matéria-prima possível, o melhor produto, o meu produto é o melhor e ponto, é o artesão orgulhoso. Alguns vão derrubar o custo, tentar produzir o bom e acessível, custo-benefício. Vai pegar uma matéria-prima mais simples para tentar atingir outro nicho do mercado. Outros vão derrubar a qualidade lá embaixo, a matéria-prima mais barata possível, a mais vagabunda possível. É só você ver a diferença, por exemplo, de um violão. Um violão feito por um luthier, por um artesão de violão, orgulhoso, que só faz violão para cara top só para cobra. Esse cara chega num artesão de violão, fala assim: eu gostei desse violão aqui, só que tem como fazer com uma madeira mais baratinha para ele ficar mais barato? O cara te chuta a sua bunda, ele manda você vai falar: não, você não vai sair com um violão vagabundo daqui. Agora, o industrial não, ele vai usar uma madeira compensada lá, qualquer coisa. É lógico que a qualidade do produto muda, mas ele se torna mais acessível. Esses vão tentar produzir o mais barato possível e vão tentar utilizar a mão de obra menos qualificada, que trabalhe como operadores de máquina. E aí que nasce a fábrica. E aí que vem a Revolução Industrial. Porque na indústria fabril, na fábrica, também chamada de maquinofatura, na maquinofatura, quem produz é a máquina. Os trabalhadores não são conhecedores da produção. Se a máquina quebrar, a produção para. Eles operam máquinas. E como ele não produz o produto, ele não vai vender o produto. Ele recebe salário. E aí vem a mão de obra assalariada dessa massa urbana chamada proletariado. Então vai nascer uma nova forma de produção, uma nova forma de indústria, a maquinofatura. E isso significa revolução industrial. É isso que marca o início da Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, então, ela nasce com as revoluções liberais ou revoluções iluministas, tá? No período de 1830 a 1871, vários países da Europa passam a ter Bill of Rights, chamado de Era das Revoluções, conquista de cartas de direitos em vários países da Europa e da América, que vai se tornar independente. O Brasil está lá em 1822, certo? Período chamado de Era das Revoluções. Eu vou colocar desde o início da independência da América aqui, vai, para ficar bonitinho. São revoluções iluministas, é a vitória do iluminismo contra o antigo regime. Nesses países, então, inicia a Revolução Industrial. A Inglaterra foi a pioneira, ela já tinha começado antes, ela é o primeiro país a ter uma Bill of Rights, tá? Foi a Revolução na Inglaterra que gerou o iluminismo, tá bom? Essa é a segunda fase, porque essa primeira fase é inglesa, tá? Segunda fase da Revolução Industrial. A primeira fase aconteceu só na Inglaterra. É o nascimento, o surgimento de uma nova forma de produzir, as maquinofaturas. Mas então, o que é uma maquinofatura? Utilização de máquinas para produção, no caso eram as máquinas a vapor, e aí vai surgir também a máquina a diesel, a motor, tá? Os automotores, também na segunda fase, na Alemanha.
utilização de máquinas que vão empregar trabalho alienado, ou seja, alienado à máquina. Isso é o operário. Ele não é um artesão, ele não é um companheiro, tá? Apesar dos socialistas usarem o termo companheiro, correto? O marxismo usa o termo companheiro também para o trabalhador alienado, para o operariado. Mas companheiro antes era um artesão que não tinha sua oficina. Companheiro Bolsonaro, tem que entender que o movimento operário agora é diferente. O trabalhador é alienado, ele recebe pouco. Certo? O termo companheiro foi utilizado depois pelos comunistas. Comunistas! Operariado aí, comunista. Da origem, então, a massa operária, o proletariado. O que vai gerar como consequência isso? Esses países vão passar por um êxodo rural muito grande. Isso vai gerar aglomeração urbana. Aglomeração urbana. Senhores, aglomeração urbana associada ao emprego de trabalho alienado. A maior parte dos trabalhos oferecidos era operário de máquina. Muita gente oferecendo um trabalho simples, fácil de ser feito. Fácil não, é pesado fisicamente, mas estou falando intelectualmente simples. Mas aconteceu o que com os preços do trabalho? O valor do salário. Aconteceu o que com o valor do salário? Queda dos salários. Certo? Porém, o custo de vida aumentava, principalmente da moradia. Quanto mais gente indo para a cidade, o preço das casas sobe, o preço do aluguel subia. Isso gerava especulação aí, imobiliária e alta nos preços. Logicamente, isso vai gerar miséria urbana. Apesar do crescimento econômico, do desenvolvimento tecnológico, certo? Que a Revolução Industrial trouxe, e de fato trouxe mesmo, senhores, você vive de maneira mais confortável que um rei da Idade Moderna, tá? Um rei da Idade Moderna, num frio desse, tomava banho como? Vamos conversar sobre isso. Eu vou parar de projetar um pouquinho aqui para a gente refletir. O que a Revolução Industrial trouxe de conforto? Porque a gente critica muito a Revolução Industrial. Pelo menos a historiografia, a sociologia critica muito. Isso vai... Iluminismo cai bastante em filosofia, tá bom? E a Revolução Industrial cai bastante em sociologia, o movimento operário. Tá? Mas pensa, um rei da Idade Moderna, num frio desse, ia tomar banho como? Num frio desse, num frio da Europa, ia tomar banho como? Não tomava, certo? Não tinha pasta de dente. Ficava fedia, certo? Você toma banho, chuveiro elétrico, um Lorenzetti turbo, bonitão, com aquela haste lá, pá, controla multitemperaturas, certo? Pô, se não fosse a Revolução Industrial, quantos talentos não sairiam perdidos? O preço do instrumento musical, por exemplo, era muito alto. Devia ter aquele camponesinho pobre que não tinha acesso ao instrumento e nunca iria conhecer a música. Mas, começando com um instrumentinho mais barato, ele vai crescendo. E vários aspectos da vida aí você vai encontrar isso. Aumentou o acesso ao conforto, acesso a produtos, acesso a mercadorias da população. A questão é,
o desenvolvimento tecnológico não foi acompanhado do crescimento do consumo. A produtividade era muito maior que a capacidade de consumo da população, entendeu? Produzia-se em massa, mas o consumo não era em massa. O consumo aumentou, mas não na escala que a tecnologia e a produtividade aumentaram, correto? Isso vai gerar o principal problema do capitalismo liberal: superprodução. A produção não ser acompanhada pelo consumo. Produção em massa exige consumo em massa. Por isso que esses novos países, esses países capitalistas, vão começar a lutar contra a escravidão na América e na África. Era preciso transformar a América e a África em mercado consumidor. Não cabia mais a escravidão. A Inglaterra é o primeiro país abolicionista do mundo porque é o primeiro industrializado do mundo. Tá? Então, o fato da produtividade ser maior que o consumo, a produtividade era em massa e o consumo não era em massa, existe uma produtividade em escala mundial, mas o consumo não era em escala mundial. Vai gerar o fim da escravidão. O Brasil, o último a acabar com a escravidão, tá? No Ocidente. No Ocidente. O fim não, porque ainda existe escravidão, tá? Ainda aparecem lugares que... Eu vou pôr um fim entre aspas aqui, mas é a luta contra a escravidão oficializada. A escravidão passa a ser crime, certo? Crises de superprodução que vai fazer a Europa iniciar uma fase chamada de neocolonialismo. África, Ásia e Oceania serão submetidas a novas colônias que precisam ser europeizadas, certo? A cultura europeia precisa se impor para que haja esse consumo em escala mundial. Terminou, manda um pronto, tá? No chat. Por favor, um aleluia. Aleluia, terminei. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vários aleluias ali. Isso faz com que, então, ó, o período de 1871 até 1914, período conhecido como Belle Époque, é marcado pelo desenvolvimento tecnológico e crescimento da produtividade. E aí é o período do surgimento dos automotores, avião,
um carro da Mercedes-Benz, Carl-Benz, pega um automotor criado na Alemanha por Nikolaus von Zotto, emprega num veículo automotor, tá? A expansão da ferrovia. O avião é um automotor também criado nesse período. Do desenvolvimento dos meios de comunicação, como rádio, telégrafo, telefone. O navio a vapor, como o Titanic, já não eram mais caravelas utilizadas. A fotografia surge nesse período também. Cinema. Cinema. Quem joga Red Dead Redemption. Ele é POC, tá? Na Europa. A fotografia era vista pelo pessoal na época, e o cinema, como uma máquina do tempo. Você congela um momento, congela um período e você consegue voltar para lá quando você quiser. Certo? A manipulação de matéria e tempo. O pessoal da época era uma coisa impressionante, era chocante uma foto. Pô, e era caríssimo. Não? O pessoal tirava foto mesmo quando a pessoa morria, daí ficava falando, mas eu quero uma foto dela para eu ter para sempre. Então, você vê fotos do século XIX, sempre tem um morto no meio. Era oferecido por serviço funerário. Você quer uma foto? Aí o cara deixava o cara bonitinho, sentado, duro lá, e todo mundo em volta da pessoa e tirava foto. Muitas de criança, a criança está morta lá no meio, a família em volta. É meio macabro. Energia elétrica. Elétrica. Derivados de petróleo. Diesel, gasolina, também desenvolvidas nesse período. Na Alemanha também. Veja que a Alemanha ela entra depois nessa corrida, mas ela entra pioneira. As duas primeiras industrializadas, Inglaterra e França, se verão ameaçadas pela Alemanha. Por isso que a Alemanha ficou de um lado nas guerras mundiais, França e Inglaterra de outro. Esse era o real confronto. Inglaterra e França, as mais antigas industrializadas, e Estados Unidos, contra a nova industrializada que desenvolveu praticamente tudo, certo? E passava a ameaçar o poderio desses impérios industriais. Canais artificiais, com os automotores, tratores, era possível rasgar porções de terra, ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, o Canal de Suez, ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico, que era o Canal do Panamá, certo? E máquinas de guerra novas foram criadas. Por isso, esse período ficou conhecido como a Paz Armada. Esse período, então, é um período de disputa por áreas de influência entre as potências industriais que passavam por superprodução e precisava de mercado consumidor em escala mundial. Essa disputa por áreas de influência vai gerar de 1914 a 1945 a era das grandes guerras mundiais. No período que ficou conhecido como a crise do capitalismo liberal, a crise do liberalismo.
motivado pelas grandes guerras e a crise de 29 nos Estados Unidos, que também é uma crise de superprodução. E aí você tem a ascensão do nazifascismo, do socialismo, certo? Do keynesianismo, de outros sistemas que não são liberais, que defendem a intervenção estatal na economia novamente. Beleza? Então, a crise do liberalismo, gerada pela Primeira Guerra Mundial e pela crise de 29, a Grande Depressão de 30, que leva à Segunda Guerra Mundial. Com essas novas doutrinas que venceram. E, exercício, então, o Enem, 3 décadas separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial na medida em que acirrava as disputas territoriais por áreas de influência. Certo? Então é a B de Baguette. Como consequência da superprodução. Beleza? E é isso. Finalizamos. Alguma dúvida, moçada? Professor, Diga. você falou que a história ela é bem. Ah, como você falou que o centro dela é na Europa? Eurocêntrica. Vou Isso. escrever aqui, ó. Eurocêntrica. Isso vai acontecer mais aqui no Ocidente, né? No Oriente não vai. Isso. Exato. No Ocidente, na porção ocidental do globo, existe uma historiografia eurocêntrica. A gente olha a história com base na visão europeia. Tá? Mas é bem claro que o fim da Idade Moderna não deveria ser marcado pela Revolução Francesa, e sim pelo nascimento dos Estados Unidos, né? A maior potência industrial, a maior potência política da era contemporânea, o nascimento dela deveria marcar o início da era contemporânea, né? O que é a França na Idade Contemporânea? Nada, entendeu? Beleza? Mais alguma dúvida, moçada? Legal? Muito obrigado, Guilherme. Bom, voltamos aí, então, esse ano. Né, ao longo do ano, né, pego o violão e canto umas modas, que hoje não dava tempo de cantar umas musiquinhas aí, porque senão não dá para concluir o assunto, porque é uma aula assim para degustação, né? Mas aí ao longo do ano a gente canta umas modas aí, se diverte também. É bom para dar uma quebrada. Que é difícil manter a concentração por 1h20, eu entendo vocês, tá? Beleza, moçada? Então é isso. Boa noite. Um abraço. Espero que tenham gostado, que vocês fiquem aí conosco no Gênesis esse semestre, tá? Rui, obrigada, viu? Que é isso. Boa noite para vocês. Semana Boa que noite. vem a gente volta com tudo. Voltamos com tudo. É na quinta, né, Débora? Isso, na quinta. Quinta-feira, beleza. Tá bom? Ok. Obrigada. Valeu, Bom Sara. final de semana para Para você. você também, Débora. Boa noite, Rui. Obrigado pela Boa aula. noite. Boa noite, Gui. Até quinta. Até quinta. Até quinta. Abração.
Pessoal, 8h40, então, o Luiz entra com vocês, tá? Faço o intervalinho aí de vocês e até daqui a pouquinho.